Bom, essa questão aqui do Revalida, eu acho ela muito interessante sobre a menorreia e vamos resolver ela aqui juntos. A gente está diante aqui de uma adolescente, 14 anos de idade, foi levada pela genitora à unidade básica de saúde. A mãe refere que a filha ainda não apresentou desenvolvimento das mamas, nunca menstruou, nem se observou o crescimento de pelos pubianos ou axilares. Qual é o diagnóstico provável para o caso? Então, a primeira coisa aqui é definir que a gente está diante de uma menorreia primária. E ela é primária por quê? Porque a paciente ela nunca menstruou e ela já tem 14 anos de idade sem desenvolvimento de caracteres secundários. Ou seja, tem 14 anos, não nasceu o peitinho ainda, não teve até lá. Tá, Jaque, então se ela tivesse 15 anos e tivesse peito, era menorreia primária? Não. A gente fala que com 16 anos, com desenvolvimento de caracteres secundários sem ter menstruado, aí sim é a menorreia primária. Então, primeira coisa para colocar na cabeça, 14 anos sem desenvolvimento de caracteres secundários, sem o desenvolvimento de 14 anos, estamos diante de amenorreia primária. Ou 16 anos com o desenvolvimento de caracteres secundários, sem ter menstruado, também amenorreia primária. Então, a gente já vê aqui no caso, né, na questão que é um caso de amenorreia primária. Então, vamos lá para as alternativas. D. Síndrome de Rokitansky. Bom, até que poderia ser. O que que é isso? É uma genesia mulleriana. A paciente nasce sem útero. Se ela nasce sem útero, ela vai menstruar? Não. Em nenhum momento da vida dela ela não vai menstruar. É uma paciente com cariotipo XX, menina, né? Assim, falando pelo cariotipo, não tem o útero, mas ela tem as funções hormonais delas assim normal, então ela pode ter pelo, pode ter desenvolvimento de mama. Então é a parte aqui que a gente exclui da questão, que é a síndrome de Rokitansky. A SOP, letra C, síndrome dos ovários policísticos. Não. Por quê? Porque é um caso de amenorreia secundária e uma questão que fosse trazer SOP para a gente, ela ia trazer um caso de hiperandrogenismo. Então, ela ia trazer um caso de uma paciente com exortismo, né, com muito pelo. Não, tá com bigode, os pelos da axila tá demais. Nossa senhora, quase todo dia tem que passar o gilete. Na virilha tá crescendo demais da conta. Então, não fala nada sobre isso aqui na questão, a gente exclui ela. A síndrome de Ashman também é um caso de amenorreia secundária, e quando a questão quer trazer para a gente marcar essa alternativa, ela vai falar sobre um caso onde teve manipulação endometrial. Então, vai falar sobre uma paciente que teve um aborto, precisou fazer curetagem, e isso é porque essa síndrome de Ashman, ela é sinéquias que geram ali aderências, né? Então, vai trazendo essa questão. Além disso, provavelmente um caso aí de infertilidade, que a paciente não está conseguindo engravidar. Tem nada a ver a questão, né? Só pelo fato da gente saber aqui na hora de ler que ela é primária, a gente já exclui a B e a C, ficando entre a alternativa A e a alternativa D. E a alternativa A, ela fala sobre a síndrome de Morris, que é bem parecida com a síndrome de Rokitansky. A gente tem que fazer diagnóstico diferencial entre elas, porque a paciente também não nasce com útero. Só que tem uma diferença, que a síndrome de Morris, a paciente ela tem um criotipo XY, né? Ela não nasce com útero, mas ela tem uma dificuldade ali de uma insensibilidade periférica aos andrógenos. Então, a paciente ela não vai ter o desenvolvimento dos pelos pubianos, né? Ela não tem pelos, mas ela tem o desenvolvimento de mamas, que é uma questão assim que a questão trouxe sobre não apresentar desenvolvimento de mamas que tem na síndrome de Morris, que poderia confundir, mas entre todas as alternativas é a questão mais correta, principalmente dele ter trago para a gente sobre o não desenvolvimento dos pelos pubianos, porque já é uma questão hormonal, que é uma grande diferença que a gente vê entre a síndrome de Morris e a síndrome de Rokitansky. E
Eu tenho um macetinho que me faz lembrar sobre a diferença de síndrome de Morris para síndrome de Rokitansky, que eu vou te ensinar agora. Então, síndrome de Rokitansky, a paciente cariotipo XX, na de Morris XY, nas duas a paciente não vai apresentar o útero, mas quando uma questão quiser que você marque, ela vai trazer para você principalmente a diferença quando o paciente ele tem o desenvolvimento de pelos ou não. Se o paciente não tem o desenvolvimento de pelos, é a síndrome de Morris, e isso é por conta da insensibilidade aos andrógenos, a insensibilidade periférica, que é, no caso aqui, a nossa alternativa correta. Vou marcar aqui de roxo, ó. Até marcar um amarelo aqui por cima. Alternativa A. E eu, particularmente, eu costumo dizer que na síndrome de Morris é como se a pessoa tivesse morta. Morris. Quando a gente está morto, não tem crescimento de pelo, né? Tá morto? Então, é assim que eu associo. E essa é a nossa alternativa correta, certo? Fácil, né? Vamos para a próxima?